pessoas, eu sou a Karemi Winkler e esse é meu canal Café e Reticências. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, deixe o seu gostei que me ajuda muito na divulgação do canal. Se você gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos ou com quem tá precisando ver essas dicas. Você pode me seguir nas redes sociais que ficam aqui embaixo na descrição, bem como comprar o meu livro, que é esse aqui, Do Começo ao Fim, do próprio começo, aqui no link que tá aqui na descrição do vídeo. Primeiramente, muito obrigada aos mil inscritos. Sim, vai ter um vídeo especial para comemorar isso. Vai ter um projeto também, mas isso eu vou falar em outro vídeo. Eu não sei se você que está me assistindo conhece a vídeo entrevista, talvez tenha feito um por Skype ou pelo site da Cross, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. É um site para quem procura estágio, para trainee também, e tem um link só para quem faz direito. Então quem não conhece a Cross pode conhecer agora e arranjar um estágio, um trainee, enfim. Bom, esse site ele também utiliza vídeo entrevista, só que é de uma forma diferente da do Skype. No Skype você tem a conexão direta com o gestor, né, com a pessoa que vai fazer a sua entrevista, e você vai respondendo ao vivo, né, o que ele pergunta ali na hora. Então existe um pouco mais de pressão, como se fosse na vida real mesmo, só que de uma outra forma. É difícil de explicar essa sensação. No site da Cross é completamente diferente. Aparece na tela alguma pergunta e aí tem um tempo para você pensar e para você responder a pergunta. É por isso mesmo que eu trouxe as dicas de hoje, tanto para uma quanto para outra. A primeira dica é sobre o cenário. Assim como nós youtubers temos um cenário para poder agradar, né, vocês, você precisa de um cenário na hora de fazer a sua entrevista. Normalmente quando eu faço entrevista, tanto na Cross quanto pelo Skype, eu uso esse mesmo cenário que eu uso nos meus vídeos, porque é a parte que bate mais sol aqui no meu quarto. E é a parte mais assim, bonitinha e tal. Então procure um lugar que ou tenha uma parede branca, ou então que seja um cenáriozinho legal e tal, pra ficar confortável, né, na hora de vocês conversarem ou de você responder a pergunta pra eles poderem ver depois. Procure um lugar bem iluminado, porque eles querem te ver, então tem que ser um lugar com uma iluminação boa. A iluminação do sol é a melhor. Eu tô gravando próximo ao meio-dia, que eu sempre gravo próximo ao meio-dia, pra poder vir esse solzinho que ajuda na iluminação, né? Mas se você não puder e não tiver sol na hora, porque pode estar um dia frio e sem sol, você pode usar a luz mesmo do seu quarto ou uma luz branca na sua frente. Vai que vai, porque dá certo. Não se esqueça também de levar em conta os sons que pode ter por volta de você. Ou seja, aqui eu tenho os cachorros do vizinho, também tem os carros lá fora. Então são sons assim que não atrapalham tanto, principalmente se eu fechar a janela. Ou seja, é um lugar propício para poder ficar gravando alguma coisa ou fazer uma vídeo entrevista, etc e tal. Então considere isso também. Além do que você vai precisar ouvir se você estiver numa entrevista por Skype, e eles vão precisar te ouvir, mesmo por Skype, tanto por Skype quanto pelo da Cross. Próxima dica, sobre a roupa. Use uma roupa parecida com o que você usaria se fosse uma entrevista na própria agência ou na própria empresa, porque é muito importante eles verem essa parte aqui, eles vão ver. Então esteja bem vestido nessa parte de cima. Na parte de baixo você usa pijama mesmo, que tá tudo bem. Na entrevista por Skype você pode fazer, por exemplo, você pode usar roupas diferenciadas para cada tipo de entrevista. Se você for fazer uma entrevista, por exemplo, para o marketing, você pode usar uma roupa mais descolada, digamos assim, mais informal. Se você for para uma parte financeira da empresa, você, né, vai usar um terninho, alguma coisa assim. Agora, no site da Cross, você faz uma única entrevista, uma única vídeo entrevista. A não ser que a empresa que estiver lá na Cross, né, oferecendo vagas, diga, não, eu tenho perguntas específicas, então eu quero que o candidato faça mais de uma vídeo entrevista. Aí acontece deles pedirem. Mas normalmente eles não pedem duas vezes, eles pedem uma vez só. Então nesse caso, eu acho melhor vocês se vestirem assim, mais formal. Principalmente se você tiver duas áreas assim completamente diferentes que você goste muito, que você vá se candidatar, sabe? Então entre um e outro é melhor você ir pro formal mesmo. Agora uma dica para a hora que você for responder as perguntas da entrevista.
Isso vale até pra ir uma entrevista pessoalmente, assim, né? Mas enfim. Quando você for responder a pergunta, na vídeo entrevista da Cross você tem um tempo pra você poder pensar. Então, leia a pergunta mais de uma vez, porque você vai ter um tempo pra poder ler a pergunta mais de uma vez. E aí, você pensa e tenta não se preocupar tanto com o tempo, porque na primeira entrevista que eu fiz pra Cross eu fiquei muito tensa, eu tava me tremendo inteira, isso porque eu não tinha ninguém me vendo e eu fiquei me tremendo inteira realmente. Então não liga muito pro tempo, pensa melhor nas respostas que você vai dar. É uma coisa assim que te beneficia muito porque não tem ninguém vendo você pensando, eles só vão ver aquela hora que você vai responder mesmo, então tá tudo bem. Use as palavras mais bonitas do seu vocabulário, porque vai ficar gravado por 1 ano. Eu sei que pelo Skype não tem esse tempo de pensar, então o que você vai fazer? Quando ela estiver falando, você vai fazendo na sua cabeça, pelo menos essa é a técnica que eu uso, como se fosse, sabe, num caderno mesmo, como se tivesse escrito num caderno aquela pergunta que ela fez. E aí eu vou respondendo como se eu estivesse escrevendo, então é muito mais fácil desse jeito, pelo menos pra mim é muito mais fácil. Sempre tive muita facilidade de responder à mão, sabe, sem falar, porque falando eu acabo tremendo, eu fico nervosa, mas quando eu tô escrevendo e se eu falar enquanto eu escrevo a resposta, é melhor ainda. Então tenta isso aí, se der certo com você, você me avisa aqui embaixo nos comentários. Se você puder, antes da entrevista, tanto da vídeo entrevista por Skype quanto da vídeo entrevista pela Cross, anota num caderninho, por exemplo, os seus defeitos, as suas qualidades, pelo menos 5 de cada um, que eu acho que é o máximo que ela vai pedir. Anota pontos importantes da sua vida, porque com certeza eles vão perguntar. Anota sobre os seus últimos empregos, o que você fazia, com que você mexia, o porquê de você sair, ou por que você está procurando um outro emprego. Anota também as partes da sua vida que foram difíceis e você lutou e com resiliência conseguiu sair daquilo. Anote coisas que provavelmente eles vão perguntar, porque quando é por uma telinha, dá pra você dar aquela disfarçada e ler, sabe? Coisa que não dá pra você fazer enquanto você tá numa entrevista pessoalmente. Então, dá aquela... tá ok. A próxima dica é sobre questões em inglês. Pode acontecer sim. Ano passado, eu participei do processo seletivo da Coca-Cola. E teve uma pergunta só em inglês na vídeo entrevista deles, que eles mandaram pra Cross, que eram perguntas específicas que eles queriam ter lá com eles. Essa única pergunta era uma pergunta super facilzinha, sabe? Então não fique tão assim, oh, é inglês. Não, é tranquilo você responder aquela perguntinha. E você tem que responder em inglês também. Então pense bem no que você tem que falar, porque eu sei que às vezes a gente sabe falar, só que o desespero é tão grande que começa a respirar muito forte e não consegue falar direito. Então fica tranquilo, finge que você é um americano, pense tudo em inglês que vai dar tudo certo. A minha última dica é, não se estresse tanto. Eu sei que é muito difícil, eu mesma fico muito estressada, fico muito ansiosa, mas pense que por uma vídeo entrevista é muito mais fácil de você lidar com as coisas. Pessoalmente não. Então, se você vai fazer algo pela internet, então relaxa, sabe? Aproveita que é pela internet e relaxa. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado. Muito obrigada por me assistir. Fui-me!